Ok, sessão número 3. Eu estou grato a Deus porque ninguém desistiu até agora. Surpreendido que vocês ainda vêm para este treinamento depois de duas semanas. Hoje vamos falar de identidade e quero dizer-vos que ah, nós ensinamos esta sessão sempre com muito temor e tremor, porque sabemos do impacto que ela pode ter na maneira como nós iremos viver a vida cristã. A linguagem seguramente passa a ser diferente no momento em que nós compreendemos uma questão tão essencial nos dias de hoje como a identidade. Os irmãos sabem que, por exemplo, em relação à sexualidade, hoje em dia a questão da identidade e sexualidade está na ordem do dia, não é? Portanto, isto tem implicações muito sérias e muito profundas. Eu vou tentar concentrar-me naquilo que é essencial, porque há tanta coisa para dizer e tanta coisa que temos aprendido fruto da nossa interação com outros irmãos em vários países, que as minhas notas aqui sobre esta sessão são mais que muitas. Dava para fazer duas sessões só com este material, mas vou tentar concentrar-me. A verdade é que cada vez que nós ensinamos isto, nós aprendemos coisas novas e estamos a ouvir o Espírito a falar através dos irmãos. Ok, a primeira frase desta sessão é esta: Deus não nos dá uma vida antiga melhorada. Ele dá-nos nova vida. Portanto, não se trata de aperfeiçoar e fazer uma reforma da vida. Ele dá-nos uma nova vida. Ele diz que nós somos novas criaturas. E a palavra nova criatura, a palavra que é usada em Efésios capítulo 2, versículo 10, é espécie. Nós somos novas espécies. Nós somos obras de arte. Nós somos realmente o poema de Deus. A palavra usada também pelo apóstolo Paulo é de poema de Deus. Nós somos o poema de Deus. Para quem gosta de artes e quem gosta de poesia, fiquem com esta. É só um miminho para perceberem que Deus fez um poema acerca de nós, que somos nós. Ele escreveu-nos, ok? É um dos aspectos mais fascinantes da nossa nova vida em Cristo, da nossa nova identidade. Agora, a nossa identidade, obviamente, é resultado da nossa compreensão, do nosso percurso. Nós sabemos que a identidade e a maneira como nós nos vemos influencia a maneira como nos comportamos, como nos vemos e como nos comportamos. Um, e a palavra de Deus está cheia de informação, de conteúdos sobre o tema da identidade. Uma das músicas que também podia ter enviado para vocês refletirem hoje é aquela música em inglês No Longer Slaves. Já não sou mais escravo do medo, agora sou filho de Deus. Ora, eu quero chamar a vossa atenção para esse resumo que está aí, que o Mark Middleton colocou. Eu vou pedir, talvez, ao Hugo. Hugo, podes ler esse resumo depois da informação da música No Longer Slaves? O Hugo é o líder de louvor da Igreja de Olivete. Podes ler esse bloco aí? Ok. Podem me ouvir? Sim, sim, está tranquilo. Ok. Visto que a nossa identidade como filho ou filha de Deus é concedida pelo Espírito, e uma vez que o Espírito habita em cada filho e filha, ele vos guiará a toda a verdade.
Por isso compreendemos, muitos de nós, pela primeira vez, que todos os filhos e filhas de Deus são líderes cristãos, influenciadores sobre o poder eterno do Espírito. Muito obrigado, Hugo. A primeira explicação é dizer porque é que nós insistimos em colocar em português, não precisaríamos, como sabem, de dizer filhos e filhas. Quando nós dizemos filhos nos dias de hoje, as coisas mudaram, mas no passado, usando esta forma filhos, nós não estávamos a restringir filhos ao sexo masculino, não é? Estaríamos a incluir as senhoras, as meninas também. Mas hoje sabemos que as coisas são diferentes. Mas não é por causa da pressão da cultura que nós colocamos aqui filhos e filhas. É porque em muitos ambientes onde nós trabalhamos, as mulheres são aquilo que um amigo meu chama subnitrato de pó de nada. Sabem o que é subnitrato de pó de nada? É isso que elas são. Pensem em ambientes onde nós vamos ministrar este curso, por exemplo, o ambiente nómada de uma tribo chamado Afars, na Etiópia. As mulheres, basicamente, têm uma única função, que é procriar. Mais nada. É, portanto, basicamente procriar, e têm uma outra tarefa que é carregar lenha. Basicamente é o que elas fazem. As mulheres, eu acho que eles suspeitam que elas tenham alma ao melhor estilo judeu do passado, não é? E por isso nós temos que dizer isto, filhos e filhas. Agora, o que é que há de especial nesses filhos e filhas em termos de identidade? Se eles são filhos de Deus, eles são habitados pelo Espírito, esse Espírito os guia em toda a verdade, e por isso nós podemos dizer que todos os filhos de Deus, sem exceção, são influenciadores. São líderes porque são influenciadores, e são influenciadores porque têm a influência do Espírito, e, portanto, sob o poder eterno do Espírito, eles têm influência. E essa é a influência do Espírito. Eu espero que esta definição de liderança possa estar cada vez mais clara. Agora, alguns de vós podem dizer, então e o que é que fazemos com textos como, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 8, que fala concretamente sobre a questão de que quem preside, que presida com moderação, com diligência. E, portanto, muitas vezes esse texto é traduzido por quem lidera, certo? Eu reconheço, e nós na Equip reconhecemos esse dom espiritual, essa capacitação espiritual para presidir. Mas não se iludam, porque aqueles que presidem, a palavra que está lá no grego, eu não vos quero impressionar com o meu grego, que é realmente não é uma área da minha especialidade, mas o grego, na verdade, indica que até aquele que preside fala na postura de servo, na postura de igual. Só que ele tem uma função entre iguais para tornar caos, transferir o caos para a ordem. E, portanto, até isso é uma posição de serviço, não é uma posição de superioridade. Ok? É para deixar transferir o caos para a ordem. Agora, os irmãos sabem que também nos dons espirituais nós sabemos que os dons espirituais são capacitações especiais dadas por quem? Pelo Espírito. Portanto, nada de novo. Agora, pensem assim, reconhecendo que há capacitações específicas, podem dizer assim, então se a verdade é que há capacitações específicas, dons espirituais, como é que nós vamos articular a verdade que nem todos têm os mesmos dons? Como é que articulamos isso com a declaração aqui feita de que todos os habitados pelo Espírito são líderes? Bom, da mesma maneira que Atos capítulo 1, versículo 8 diz que todos quantos receberam o poder são quê? São chamados de evangelistas. Não são chamados de evangelistas, são chamados de testemunhas, certo? Porque foram habitados
possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira como todos nós somos constituídos testemunhas e não somos todos evangelistas, da mesma maneira nós somos todos líderes. Porquê? Porque somos templo do Espírito Santo, temos a influência do Espírito Santo e, portanto, todos nós, a nossa identidade é de que, sendo influenciados e possuídos pelo Espírito, nós temos uma tarefa de influenciadores, de líderes, se concordarmos que liderança é a influência, ok? Mas voltando ao tema da identidade, na página seguinte, eu vou pedir-vos que respondam a esta pergunta. Se um amigo me fosse apresentar a um grupo secular, não da igreja, que não me conhecesse, esse grupo não me conheceria, o que é que eles diriam acerca de mim? A nossa identidade pessoal no mundo hoje é baseada em coisas como estado civil e família. É o que nós dizemos, nós somos casados, ou somos solteiros, ou queremos muito casar, que é o caso aqui de alguns, não é? Não são, bem, só temos um solteiro aqui. Eu não vou dizer quem é, mas orem por ela, porque eu quero que ela case bem e eu quero ser o oficiante desse casamento. Mas enfim, eu não estou a apontar para ninguém, já perceberam que ela é psicóloga e, portanto, acho que está identificado. Mas o Estado Civil é uma coisa que nós referimos, a família, os nossos relacionamentos. Depois falamos sempre do trabalho, claro, é a nossa identidade, nós estamos muito associados a isso. Depois, bens materiais, alguns gostam de falar disso, outros de educação, dos graus académicos e tudo isso. Depois falamos de conquistas, de capacidades, interesses. Hoje em dia fala-se muito de orientação sexual. Não há de faltar muito para as pessoas dizerem bom, o meu nome é Paulo Pascoal e eu sou heterossexual. Então, daqui a uns tempos vai ser assim. Porque hoje em dia são... Daqui a pouco parece que são... parece que a minoria se está a tornar a maioria, não é? Parece que daqui a pouco é estranho ser heterossexual. Mas eu podia falar-vos sobre isso, mas não me quero distrair. Orientação sexual, outra coisa importantíssima que nós falamos é da nossa etnia, a nossa nacionalidade e alguns falam da sua religião. Ok, vamos ao chat. Podem escrever aí no chat o que é que alguém diria sobre vós se vos apresentasse. Ok? Ponham aí no texto. Para todos ouvirem, para todos verem, ok? A Andreia estava a dizer que já é comum as pessoas apresentarem-se com o pronome que preferem, não é? O pronome que preferem, meu Deus. Welcome to Canada. Muito bem. Escrevam lá como é que um amigo vosso vos apresentaria a um grupo que não vos conhece. Esposo da Iracema e pai da Maiara e da Maitê. Uau, muito bem. É o Sr. Martes, é casado, o Sr. Martes, muito bem. Aqui o Hugo diria que é casado e é bem casado, tem uma esposa abençoada e um filho lindo e é arquiteto. A Andreia é a minha amiga portuguesa que vive no Canadá, é psicoterapeuta. Toca violão na igreja. Muito bem.
O Eduardo, a identidade dele seria. Ele é casado com a Luciana. Pois, essa é engraçada. Essa é engraçada. Porque, para quem não conhece a Luciana é um vulcão, não é? Então, é claro, portanto, onde a Luciana está, meus amigos, esqueçam. Ok? A minha mulher, Eduardo, a minha mulher diz o mesmo sobre mim. Onde ele aparece, acabou. Acabou. Não é? Ninguém mais existe. Ah, olha o pastor cantor, temos aqui um pastor cantor. Sim, se eu apresentasse a Andreia, eu diria que ela é solteira, está disponível. Muito bom. Pastor cantor. O Luís seria o Estado Civil, bem casado. O Luís está muito bem casado. Muito bom. Ah, se o André Mota me apresentasse, ele diria: este é o Paulo Pascoal e é sportinguista, mas apesar disso é boa pessoa. Muito bom. Ok, muito bem. Gente, vamos para a página número 3. Página número 3 do nosso material. E vejam uma referência curiosa. Aliás, se quiserem, eu posso mandar-vos um vídeo que partilha justamente este momento do dia 15 de novembro de 2017, que aconteceu em Nova York, na maior e mais famosa casa de leilões. E nesse leilão em particular, no dia 15 de novembro de 2017, estava em ordem a vender o quadro, um dos quadros mais preciosos, famosos do Leonardo da Vinci, o Salvatore Mundi. E imaginam a tensão que havia justamente por causa da qualidade desta obra, e muita gente apareceu. Bom, quando o quadro foi finalmente vendido, acontece o seguinte: chegou-se ao valor, e o quadro foi vendido por 450 milhões 312 mil e 500 dólares. Ok? Só o número já dá trabalho de dizer, não é? 450 milhões por um quadro. 450, mas não foi só 450, foi mais 312.500 dólares americanos. Bom, se fossem dólares canadenses, ainda seria bem mais, não é? Enfim, e porquê é que foi alcançado este valor? Simplesmente porque alguém esteve disponível e pensou que ele valeria esse mesmo valor. Uh, ou seja, quanto é que este quadro vale hoje? Este quadro vale o que alguém esteve disposto a pagar por ele. Da mesma forma, o nosso valor é a coisa mais importante que podemos saber sobre nós mesmos. Quanto é que nós valemos? Nós valemos aquilo que alguém esteve disposto a pagar por nós. Estão a perceber aqui a imediata conexão com o Evangelho da Graça de Jesus. 1 Coríntios 6,20 diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados por Deus através do sangue, da vida, da entrega sacrificial do nosso Salvador. Portanto, o nosso valor é das coisas mais importantes que nós podemos saber acerca de nós próprios. E se nós não soubermos o nosso valor, obviamente vamos passar o resto da vida a tentar perceber o que é que os outros acham que é o nosso valor. E, portanto, nós colocaríamos a Andreia e todos os psicólogos no desemprego muito facilmente se todos nós fôssemos capazes de perceber o valor intrínseco
que cada um de nós tem, certo? Nós colocaríamos muita gente no desemprego na área das psicoterapias e das psicologias, porque muitos dos problemas que nós vivemos hoje estão associados a essa crise de identidade, de valor próprio, de autoestima. Um, por exemplo, os nossos patrões terão uma percepção do nosso valor muito diferente daquela que terão os nossos pais, não é? Os professores dos vossos filhos dão uma ou atribuem um valor aos vossos filhos que não é justamente o valor que vocês, como pais, atribuem, certo? Por isso é muito complicado estarmos a depender até de nós próprios para atribuir esta noção do valor real de cada pessoa. Portanto, o mais importante a fazer é buscar aquele que é o nosso Criador para que ele nos mostre o verdadeiro valor. O que é que ele diz sobre nós? Se pensarmos que temos menos valor do que realmente temos, qual é a reação imediata? Nós passaremos a comparar-nos com os outros. Nós passaremos numa busca incessante para nos julgarmos permanentemente, para nos tentarmos defender e restituir valor que outros retiraram em nós ou a nós, e portanto passamos a fazer uma busca incessante de ser valorizados, de termos o respeito, a admiração, o mérito, o crédito por parte de outras pessoas. Agora, para aqueles que são pastores aqui, vejam lá o trabalhão que nós temos muitas vezes de passar a vida a encorajar pessoas e a dizer: não, tu não és lixo, tu tens valor, tu foste abusado, tu foste abusada, tu foste maltratado, tu és bullied, tu és vítima disto e daquilo, mas não é isso, nem o teu passado, nem os teus traumas, nem a ausência de pai ou a ausência de mãe, que na verdade são as fontes que deves buscar para identificar o valor real que tu tens. E portanto os pastores trabalham muito esta área. Eu queria desafiar-vos a parar agora e lerem Sofonias 3.17. Sofonias 3.17. Sofonias está entre Gênesis e Apocalipse. Vocês vão encontrar facilmente. Mas há aí uma joia, que é o versículo 17 do capítulo 3, que quem não compreende a graça de Deus não entende o que é que está aqui. Não entende o que está aqui. E sabem, eu estou a terminar a formação que eu faço com a Equip quase todas as vezes com este versículo. Porque eu quero que a mensagem que fica seja basicamente duas coisas muito básicas. Jesus plus nothing is everything. Essa é uma das mensagens que eu gostaria que vocês retivessem no final. Jesus e mais nada é tudo. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus e mais nada é tudo. Jesus plus nothing is everything. Ok? Se quiserem um bom slogan para a vossa igreja, está aí. Não é preciso mais. Jesus plus nothing is everything. E a segunda mensagem que eu deixo é Sofonias 3.17. O que ele pensa sobre ti. Se tu estás em Cristo, e é por isso que isto mexe com a urgência da comunicação do Evangelho,
É por isso que isto mexe com a urgência da proclamação e demonstração do Evangelho. Porque isto faz toda a diferença na identidade de uma pessoa. Ok? Então, Luciana, podes ler Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. É preciso comentar. É preciso comentar. Será bom para alguns de nós fazer um póster grande e pôr aí por todo lado em casa para dizer o que Deus pensa sobre ti. Se tu estás em Cristo, se tu és habitado pelo Espírito Santo, o texto na minha Bíblia diz que Ele está presente na tua vida. Ele está presente na tua vida. Ele é de facto o teu Emanuel. Ele nunca te vai abandonar. Ele está no meio de ti. Ele está em ti. Ele anda juntinho contigo. Ele nunca te abandonará. Nunca te desamparará. Vejam o privilégio. Essa é a nossa identidade. Depois, Ele te salvará. E a Andreia já disse parte da minha teologia hoje sobre essa coisa da salvação. Nós somos muitas vezes ensinados de que a salvação é um ato da graça de Deus que acontece num determinado evento e depois está tudo tranquilo e não há mais salvação. Bom, a palavra salvação no Velho Testamento não tem o sentido restrito que nós lhe damos. A palavra salvação não é só perdão de pecados. É muito mais do que perdão de pecados. O que aconteceu ao Luís Rezendes esta semana foi salvação. Não é? E salvação é bem-estar. Salvação é paz. Salvação é a libertação da culpa. Salvação é cura. É cura física. Ok? Os batistas têm dificuldade em falar em cura física porque ficam com medo de irem para a igreja do Rui Nunes. Não é? Se disserem que Deus cura. Então a gente não diz que Deus cura, a gente diz que Deus melhora. Pronto, Deus está a melhorar, não é? Cura é já um bocadinho exagero. Portanto, a gente tem dificuldade com isso. Oh, Rui, a gente precisa muito da tua ajuda aqui. Ele te salvará, ok? Ele te salvará. Agora, a parte mais difícil para mim foi: Ele tem alegria em ti. Ele tem alegria em ti. Pior do que isso é dizer, Ele canta quando pensa em ti. Ele canta quando pensa em ti. Ele sorri quando pensa em ti. Isto é muito sério. Sabem porquê? Porque quem prega, os grandes pregadores das doutrinas da graça dos dias de hoje, não conseguem pregar este texto. Não conseguem pregar este texto. Sabem porquê? Porque eles estão tão obcecados em desviar as pessoas do erro que eles têm medo de dizer isto às pessoas, porque isto vai dar permissão às pessoas para pecar. Isto vai dar permissão às pessoas para se desviarem do processo da santificação. É o contrário. Quem prega as doutrinas da graça, quem se sente muito calvinista todos os dias da semana, não é? Até debaixo d'água, devia saber que este texto é um texto estrutural para as pessoas entenderem a nossa posição em Cristo. Eu sei que não é apenas a posição que importa, é também o processo de ficarmos mais e mais parecidos com Jesus, o processo de maturidade cristã. Mas tudo começa, minha gente, com a posição em Cristo. Ele te salvará. Ele tem alegria em ti. Ele canta. Ele sorri de alegria quando pensa em ti.
Esta é uma mensagem de boas novas que choca gente que prega as doutrinas da graça. Eu já falei estas coisas em ambientes hardcore, em ambientes muito pesados, de gente que realmente se sente muito adepto da fé e eu sou adepto da fé reformada, mas as pessoas têm dificuldade em encaixarem isto. Sofonias é um texto extraordinariamente carregado da graça de Deus. Carregado da graça de Deus. O que é que Deus diz sobre ti? Se não ficares satisfeito com Sofonias 3,17, para mim é, digamos assim, o supra-sumo. Há aqui não sei quantas declarações sobre o que Deus diz sobre ti. E agora vou fazer-vos um convite. Vamos fazer a leitura, cada um de nós, eu vou abrir os micros, cada um de nós vai fazer a leitura das declarações que Deus diz sobre ti. John Asbolt, que é o autor deste currículo, que está agora a ensinar, ele diz assim: eu vou pedir-vos que vocês leiam isto, mas não leiam isto como normalmente se lê na escola bíblica dominical, sem qualquer compreensão do que se está a ler, muitas vezes. Não façam desta leitura uma leitura banal, porque o que Deus diz sobre nós é absolutamente essencial. Então, o que é que eu gostaria que os irmãos fizessem? Que cada um de vós, não é preciso fazer a referência bíblica ou ler a referência bíblica, só fazer a declaração. E, por favor, reparem, isto está na primeira pessoa. Vocês estão a dizer isto sobre vós. É aquilo que Deus diz sobre vós. Então eu estou a pedir que o Espírito Santo de Deus possa, à medida que vocês leem esta declaração, que vocês recebam-na, ok? A recebam como uma declaração que Deus está a dizer acerca de vós. Isto é de tal maneira sério que quando nós fazemos isto, algumas pessoas, dependendo da afirmação, não conseguem lê-la. Não conseguem lê-la. Eu já vivi situações. A mais recente foi no México. A mais recente foi no México. Quando uma irmã nossa, uma querida irmã, chegou aqui à declaração eu sou santa, ela não aguentou. E sabem porquê? Ela explicou depois. Porque ela entende que foi vítima de abuso sexual por um familiar e desde então ela sente-se suja. E ela sente essa culpa porque ela não foi capaz de resistir ao abuso. E, portanto, ela sente que pior do que o abusador foi ela ter permitido o abuso. E, portanto, ela sente-se vítima, mas ao mesmo tempo culpada por aquilo que aconteceu. E diz, eu estraguei a minha vida e a culpa é toda minha. E, portanto, eu não sou santa. Eu sou culpada. Vejam a gravidade destas coisas. Portanto, ao lermos estas afirmações, sejam as que forem, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar apropriar-nos delas. Porque se vocês creem como nós, eu creio que todos queremos, que isto é palavra de Deus, não argumentem, recebam-na. Não racionalizem, recebam-na. Mesmo que não a compreendam na profundidade, recebam-na. Okay? E, portanto, é muito importante que nos apropriemos daquilo que são as verdades de Deus sobre nós próprios. Está bom assim? Então, é o exercício. Eu vou toda a gente. Ok?
Quem é que vai começar? Eu vou dizer a uma pessoa para começar e depois os irmãos vão dando um espacinho de tempo e depois, se não houver ninguém, leiam, tá bom? Vou pedir ao Marco para começar. Marco Vicente, para começar. Eu sou justo. Eu sou filho de Deus. Eu sou amigo de Deus e de Cristo. Sou amigo, desculpa. Eu sou declarado inocente. Eu estou unido com Cristo num só espírito. Eu sou redimido por Deus e pertenço-lhe. Eu sou perfeito em Deus. Eu sou declarado inocente. Eu pertenço à família de Cristo, à sua igreja. Eu sou o santo. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu sou adotado na família de Deus. Eu estou perdoado. Eu estou completo. Eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Eu estou livre de condenação. Eu faço parte do plano de Deus. Eu sou inseparável do amor de Deus. Eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Eu confio que Deus completará o seu plano. Eu sou um cidadão do céu. Eu estou cheio de um espírito de poder, amor e uma mente equilibrada. Eu sou nascido de Deus e liberto de Satanás. Eu sou sal e luz para os outros. Eu sou um ramo da videira. Estou escolhido e chamado para dar fruto. Eu sou nascido de Deus e liberto de Satanás. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou um obreiro de reconciliação com Deus. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu sou cooperador de Deus.
Eu posso todas as coisas em Cristo. Eu encontro graça e misericórdia quando passo por necessidades. Mas, querido, ah, eu não sei quando é que foi a última vez ah, que vocês que têm responsabilidades de ensino, que têm responsabilidades de formação nas comunidades cristãs, nas igrejas, que ajudaram as pessoas a perceber a sua própria identidade em Cristo. Por vezes isto é tão difícil de fazer, porque as nossas mentes estão saturadas daquilo que é a leitura feita por nós ou pela cultura sobre quem nós somos. E há um choque terrível entre o que Deus diz sobre nós e o que a cultura ou nós próprios diz sobre nós mesmos. Nós, por isso, fazemos o quê? Tentamos ser melhores, tentamos ser suficientemente bons para receber o apreço e o crédito e o mérito das pessoas. Fazemos isso através de atos de bondade, de atos religiosos, para tentar que as pessoas nos amem. Não é? Há aqui uma história muito curiosa que vocês podem ler, do Steve McVey. Depois leiam em casa, mas é basicamente o ridículo de todos os que tentam passar uma imagem, pôr uma máscara para receber um tipo de tratamento que não se sentem dignos de receber. Na última página, na última linha da página 4, diz lá: nós não somos feitos justos por causa das melhorias que causamos em nós próprios. Nós somos obras-primas. É claro que há espaço para aperfeiçoamento. É claro que há espaço para crescimento. Não há nenhum problema entre a nossa posição em Cristo e a nossa progressão rumo à maturidade. Estas coisas não se excluem, ok? O problema, todavia, é que nós pomos só a tónica no crescimento, na maturidade cristã, na santificação, sem termos um fundamento sólido na nossa identidade em Cristo. E se passamos a vida a avaliar a nós próprios e a tentar acrescentar valor a nós próprios, o noivo, que é Jesus, diz: para, eu sei quem tu és, eu sei o teu valor. Se eu não tivesse essa noção, eu não teria entregue a minha vida por ti. E, portanto, sabem, a coisa mais curiosa para mim é o próprio exemplo de Jesus Cristo. E daqui a pouquinho vamos falar sobre o exemplo da relação de Jesus com o Pai. Ok? Já lá vamos. Mas, por agora, fiquem com esta ideia. Ele sabe quem nós somos. Nós não temos que nos pôr em bicos de pés. Ele dá-nos valor. Ok? Ele acrescenta, na verdade, valor. Nem os nossos pais, nem as pessoas que mais nos amam, podem amar-nos do jeito que Deus nos ama. O amor dele é perfeito por nós. Ok? Quem eu sou baseia-se em duas coisas: naquilo que Deus diz que eu sou e naquilo que Deus fez por mim. Ok? Estão a ver o Evangelho aqui como fundamento da identidade? Aquilo que ele diz e aquilo que ele fez. Perguntas para discussão. Como é que as afirmações sobre quem eu sou mudam a minha compreensão acerca da minha identidade? O irmão Wes
quando faz esta pergunta, conta a história do seu filho. Um belo dia, o seu filho, que estava a estudar no seminário para ser pastor, ligou para o pai e disse assim: Pai, estás sentado? Quando um filho diz ao pai: Pai, estás sentado? Não sei, no Brasil, em Portugal, eu sei o que é que isso significa. Vem aí broa, não é? Vem aí bronca. Pai, estás sentado? Se não estás, senta-te. Eu estou no seminário, como tu sabes, para ser pastor, para me formar e ser pastor. Se eu quero te dizer que eu estou a chegar ao ponto de cometer suicídio. Eu já não aguento mais viver uma vida dupla. E eu não consigo mais viver com estas duas identidades que eu a vida toda carreguei. Uma é a da identidade do candidato ao ministério pastoral, do aluno brilhante no seminário, e a outra identidade é de uma pessoa que vive escravizado pela pornografia e pelo álcool. E espero que estejas bem sentado, ele disse, porque eu vou-te explicar porque é que eu tenho esta dupla identidade. É que o meu tio, irmão do Wes, abusou de mim quando eu era um adolescente. Outra vez, uma história de abuso. E como ele não conseguiu processar aquilo, ele vivia esta vida dupla. E o irmão Wes tentou de tudo para ajudar o filho, para que o filho pudesse realmente ser liberto daquela dupla vida e dos vícios, da pornografia e do álcool. Bom, a verdade é que este material que vocês têm aqui foi o que Deus ensinou ao irmão Wes como a terapia para o filho dele. E o filho dele tinha como terapia, para além de outros apoios, obviamente, que foi buscar, o filho tinha como terapia as declarações do I am statement. Ou estas declarações, aquilo que Deus diz sobre ti. Aquilo que Deus diz sobre ti. A terapia dele era fazer esta leitura destas declarações sobre o que Deus pensa sobre ele. Foi a base para a sua recuperação. E só para deixar o fim da história arrumado, o filho do Wes é pastor hoje. Okay? Como é que a compreensão que tenho da minha identidade afeta o meu comportamento? Conhecem líderes inseguros? Que estão sempre com medo? Será que eles me amam mesmo? Será que eu tenho o apreço destas pessoas? Sabem, esta sessão muda a nossa linguagem, porque a partir do momento em que nós entendemos estas coisas, nós ficamos seguros na nossa identidade com Cristo. Sem prejuízo da caminhada rumo à santificação. Sem prejuízo disso. Não há nenhum problema. Mas nós ficamos com um fundamento em Cristo. Ontem, o irmão Luís vai ficar ofendido se eu disser isto. O irmão Luís pediu-me perdão porque não conseguiu devolver uma chamada para falar comigo. Era suposto nós falarmos e ele não conseguiu fazer essa chamada. E quando ele disse, eu peço perdão, pastor, porque não consegui falar consigo, a minha resposta foi, eu estou muito ofendido, eu acho que o irmão não me ama, estou muito triste e estou-me a sentir vítima. Claro, depois tive que pôr lá o emoji, não é? Estive lá a brincar. Mas esta é a nossa linguagem agora, não é? Quando, eu não posso imaginar que o irmão A ou B não me ligou porque ele não me ama. Claro, eu estou a brincar com uma situação, mas há muita gente que, se não vir o tratamento impecável de outra pessoa, imediatamente questiona a sua identidade.
Agora pensem em casamento. Sabem, esta sessão é das sessões que eu mais uso agora em casamento. Porquê? Porque há maridos que não gostam do que são. Há mulheres que não gostam do que são e querem ser o cônjuge, ou querem ser a mãe do cônjuge, ou querem ser o pai do cônjuge, certo? E não estão felizes com o que são. Eu não estou de novo a dizer que não há espaço para aperfeiçoamento, para crescimento, para a maturidade. Mas há uma insegurança tal na identidade das pessoas que é muito difícil de superar isto até que elas compreendam o Evangelho. O problema da Igreja é que nós temos o Evangelho, mas não o praticamos. Não falamos o Evangelho a nós próprios. Não pregamos o Evangelho a nós próprios. Entende? Como é que a compreensão que tenho da minha identidade afeta o meu comportamento? Como é que eu creio sobre a identidade humana? Como é que o que eu creio sobre a identidade humana afeta a forma como vejo os outros? O apóstolo Paulo dizia assim: não vejo mais a ninguém a partir da carne. Não vejo mais ninguém a partir da carne. O que é ver uma pessoa a partir da carne? É ver a pessoa a partir de elementos exteriores de identidade. Etnia, é branco, é preto, é amarelo, certo? Se é desta etnia é burro, se é desta etnia é esperto. Isto é ver segundo a carne, certo? Olhar para as pessoas segundo a carne é ver em função de graus académicos, é ver em função de status, é ver em função de sexo, de género, é ver em função de capacidade, é ver segundo a carne. Como é que o dinheiro, com certeza, a minha identidade e a minha compreensão sobre a identidade afeta a maneira como eu vejo os outros. Reparem essa afirmação aí. Nós não vamos proceder por muito tempo de forma inconsciente com aquilo que de facto acreditamos ser. O que tu acreditas na verdade que és vai chegar à superfície. Tu não vais ser inconsistente com o que tu acreditas que és. Se tu és subnitrato de pó de nada ao teu ver, tu vais deixar isso claro. Isso vem ao de cima. Se tu achas que és o Ronaldo da fé cristã, Cristiano Ronaldo, entenda-se, não o Ronaldinho Gaúcho, não é? Porque o Ronaldinho Gaúcho já era, não é? Mas se tu és o Cristiano Ronaldo da fé cristã, se tu achas isso, meu querido, toda a gente vai apanhar isso daqui a algum tempo. Tu achas que tu és o suprassumo dos cromos da bola, és mesmo. Daqui a algum tempo toda a gente vai perceber. Agora, se tu sentes que tu és basicamente um verme, isso vai transparecer. Pior, os teus filhos, o teu cônjuge vai perceber. Vai perceber. O que tu crês que és vai chegar à superfície. Agora, boas notícias. Ezequiel 36, 26 a 27. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Olhem um texto de graça. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ok? Os textos estão aí. Agora, vamos para a frente, na página 6, a importância de conhecermos a nossa identidade. Meus queridos,
Jesus é o exemplo perfeito de alguém que conhecia o valor de conhecer a sua própria identidade. Jesus sabia quem era, Jesus sabia a missão que tinha. E se olharem para João capítulo 12, versículos 27 a 33, vocês têm claramente a noção de que Jesus está a dizer assim: eu sei de onde venho e sei para onde vou. Eu sei quem sou, eu sei de onde venho e sei para onde vou. Jesus estava a resolver o problema do existencialismo. Okay? Aquelas perguntas do existencialismo: quem sou, de onde venho, para onde vou. Neste texto de João 12 e depois João 17, Jesus rebenta com isso tudo e diz: eu sei quem sou, eu sei de onde venho e sei para onde vou. Eu sei qual é a minha missão, eu sei o que é que Deus pensa de mim, eu sei o que é que o Pai pensa de mim. É por isso que Jesus, sem ter feito nada ainda, ouviu a voz do Pai a dizer o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Não tinha feito nada ainda, ok? Portanto, não tem nada a ver com o trabalho. Este é o meu filho amado. É por isso que João Batista, para mim, é uma figura absolutamente incontornável. Quem me conhece, gosta de pregar sobre João Batista. Porque João Batista passou a vida toda a levantar o nome de Jesus e não fez um milagre. Portanto, ele não qualificava para ser pastor da PAOC, ó Rui. Porque ele nunca fez um único milagre. Certo? E o sucesso dele é questionável, porque ele acabou com a cabeça numa bandeja por causa de uma doida, de uma mulher. Certo? De uma maluca. Ele não teve nenhum tipo de luxo. Ele era uma pessoa absolutamente focada em elevar o nome de Jesus. Ele foi uma pessoa que realmente tinha um discurso que não era popular. Aos militares, aos políticos, ele deu pancada em toda a gente. E falou uma mensagem que era uma mensagem absolutamente impopular. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Certo? Eu gosto imenso da figura de João Batista, porque a vida dele é projetar Cristo, é projetar e dizer: eu não sou digno, eu não sou, ele é, não é a mim, é a ele. Este rapaz, chamado João Batista, perdeu os clientes, perdeu o pessoal da igreja quando Jesus apareceu. Deixou de ter audiências, perdeu as audiências, perdeu o acesso ao povo. Os discípulos, ele tinha estado a formar uma escola de oração. Quando Jesus passou, ele disse: ok, desapareçam, sigam-no. É ele, não sou eu. Perdeu os clientes. Certo? E acabou morto, sem fazer um milagre. E o que é que Jesus disse sobre João Batista? Não há outro. Nascido de mulher, não há outro. Se tu não tens uma identidade firmada em Cristo, tu passas a vida a atrair pessoas para ti. Tu passas a vida a atrair, a reclamar recursos, a reclamar por respostas, a reclamar por admiração, por valor. Tu passas a vida a exigir aos outros que te deem valor porque tu não sabes o valor que tens. O próprio João Batista vacilou, sabem, não é? Ele estava na prisão e começou... Bom, ele era humano, certo? Ele não era super-homem. Ele vacilou. Agora, vejam o que é que Jesus fez. Jesus disse assim: este rapaz que prega ali no deserto, que veste Benetton e que come nos melhores restaurantes, como sabem, João Batista comia nos melhores restaurantes e vestia a melhor roupa, não era? E trabalhava com um ambiente ar-condicionado. Este rapaz, eu era capaz de ser a ovelha dele. Eu vou para a igreja dele, vou batizar-me na igreja dele.
Não foi isso? Jesus sancionou o ministério de João Batista porque na visão de João Batista tinha tudo a ver com projetar Jesus, o nome de Jesus e não o próprio. E naquela igreja nós vemos que quando Jesus foi batizado, a voz do Espírito se ouvia, a voz do Pai se ouvia. Estão a ver a diferença? Quando nós temos uma identidade segura em Cristo, as coisas correm de outra maneira. Agora pensem na tentação de Jesus. O que é basicamente a tentação de Jesus? O Evangelho de Mateus capítulo 4. 3 ataques à identidade de Jesus. Já pensaram nisso? O André Paes gosta muito do Henry Nouwen, como eu. Se vocês nunca leram o livro O Nome de Jesus, do Henry Nouwen, façam um favor a vocês próprios e leiam esse livro. Está em português também. Qual é o problema da tentação de Jesus, das 3 tentações? 3 ataques à identidade. Se tu és o filho, faz isto. Se tu és o filho, faz aquilo. Se tu és quem tu dizes ser, tu dás ordens e as coisas acontecem. É um problema de identidade. A tentação de Jesus são 3 ataques à identidade. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que sabe a sua identidade. Agora, as circunstâncias de Jesus, alguém compara as nossas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, a esta lista: desprezado, abandonado pelos homens, homem de dores, familiarizado com a dor, oprimido, afligido e finalmente morto. Não sobrou mais nada. Qual é o segredo? É saber a sua identidade, saber quem ele é. Agora, a nossa identidade é das coisas que o inimigo mais procura testar. Porquê? Porque ele sabe que a nossa identidade é tão importante para, no fundo, sermos testemunhas de Jesus. A identidade do nosso coração agora, mas na perspectiva nossa. Como é que nós nos vemos? Acabámos por dizer como é que Deus nos vê, agora vamos passar à identidade do nosso coração e como nós nos vemos a nós próprios. Estão preparados? Isto é muito curioso. Como é que nós nos vemos? Eu apreciei muito as vossas respostas e a vossa reflexão nesta semana sobre a forma como vocês descrevem o vosso relacionamento com Deus. Preparem-se com este material agora na página 7. Eu não quero que aconteça convosco o que tem acontecido com alguns grupos. Que é isto. Eles olham para estas páginas aqui, a partir da página 7, e veem assim. Há 4 possíveis identidades. Ou maneiras como nós nos vemos a nós próprios. Filhos ou filhas de Deus, trabalhadores ou obreiros compulsivos, órfãos ou vítimas. E, portanto, é como se um menu, nós estivéssemos diante de um menu. Eu sou filho, ou sou trabalhador, ou sou órfão, ou sou vítima. Nada podia ser mais distante da realidade. Eu estou a tentar demonstrar que se estamos em Cristo Jesus, salvos pelos méritos e a graça por meio da fé, tu és filho. Tu não és mais nada. Mas quando tu permites qualquer brecha, tu passas a adotar uma identidade que é uma falsa imagem, uma falsa identidade de ti próprio. E isto pode acontecer. Quem está em Cristo
quando deixa de viver na identidade que tem como filho, vai por natureza buscar outra identidade. E essas identidades alternativas são trabalhadores, órfãos ou vítimas. Os que me conhecem aqui já sabem que quando eu não vivo na identidade de filho, o que é que eu sou? Já toda fácil, fácil, não é? Agora, vamos à lista aqui dos detalhes ou as características de quem é filho. Qual é a fonte de identidade de um filho? O pai. Isto é muito importante. A nossa identidade não decorre de nós próprios, mas do pai. Por isso eu gosto tanto de João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos isso do Pai. Não é uma coisa que eu conquisto. Eu recebo. O Evangelho é basicamente receber. Certo? O conceito de Deus para um filho é papá. Abba Pai. Se vocês não têm uma igreja, e todos têm, amanhã podem ouvir o sermão de um pastor aí chamado Paulo Pascoal sobre isso. Ok? Abba Pai. Essa é a nossa identidade. Algumas características dos filhos e filhas. Os filhos e filhas de Deus têm uma característica. Sabem, conhecem e identificam a voz do Pai. Eles ouvem a voz do Pai. Se não apanharem mais nada deste curso, este curso é um convite para vocês, todos e eu, ouvirmos melhor o Pai. Ouvirmos melhor a voz do Pai. Os filhos e filhas respondem a partir do coração ao Abba Pai. E um filho não deixa de trabalhar só porque é pai, é filho. E tem um pai grande, um pai amoroso, um pai rico. Não, o filho continua a trabalhar muito. Mas ele não vê no trabalho a sua própria identidade. Essa é a parte que falta às vezes ao Paulo Pascoal. Felizmente sou só eu aqui, não é? Apesar de trabalharem, não encontram a sua identidade do trabalho. Eles ouvem a voz do Pai e a obediência é uma expressão da sua identidade de amor e amor. Eles não obedecem porque têm medo do Pai, porque eles sabem que o Pai vai ser sempre pai, não vai ser padrasto. Certo? O Pai vai ser pai, nunca vai ser padrasto. E eu nunca vou perder o estatuto de filho. Os filhos sabem que a salvação não é um evento único, isolado, mas que as bênçãos da salvação acompanham os filhos. Não é um evento apenas do passado. É por isso que as Escrituras referem a fé cristã como caminho. Ok? É por isso que o texto de Colossenses 1,13 diz: Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Filho do seu amado. Eu fiz uma distinção no início sobre um evangelho que é apenas passaporte para a eternidade e um evangelho do reino que é um estilo de vida dentro do reino. Ok? Onde salvação acontece todos os dias. Nós precisamos da salvação de Jesus e continuamos a caminhar em humildade porque reconhecemos a necessidade que temos de Deus. A graça de Deus nunca pode ser abusiva. Nós precisamos de depender da graça de Deus todos os dias. Nós não chafurdamos numa cultura de graça abusiva. Ok? A graça nunca é barata. Custou imenso a alguém. E depois fala-se aqui na página 8 sobre a questão da autossuficiência ou da independência como sinal de maturidade. Como nós já falámos sobre isso nas outras sessões, lembram-se do que eu disse sobre isso?
que a cultura associa a autossuficiência e a independência à maturidade, mas no reino de Deus é completamente o oposto. No reino de Deus, quem mais depende, mais maturo é. Ok, eu sei que isso é difícil e eu não gosto muitas vezes disso, mas é assim. Ok? Na economia de Deus é assim que as coisas funcionam. Então, nós fomos designados para viver como filhos e filhas, mas se porventura no nosso coração não há espaço ou não há evidência de que vivemos como filhos e filhas, nós adotamos outra identidade. Ok, nós temos alguns minutos. Vamos fazer o seguinte exercício. Eu vou dividir-vos em grupos agora e vou pedir-vos que façam o seguinte. Cada um dos grupos vai estudar uma das 3 identidades alternativas e vai nomear um porta-voz do grupo para explicar aos demais, quando voltarmos, quais são as características dessa identidade. Ok? Portanto, basicamente, eu queria que vocês lessem as características, por exemplo, o grupo dos trabalhadores. Isto agora é preciso ter muito cuidado, porque quando a gente diz o grupo dos trabalhadores, o pessoal do Brasil começa a ficar nervoso. Mas não é o partido dos trabalhadores, é só aqui o grupo dos trabalhadores, ok? Eles já nem dizem aleluia com medo de dizer aleluia, não é? Ok. O grupo dos trabalhadores vai falar das características dos trabalhadores, o grupo dos órfãos dos órfãos e as vítimas vão falar das vítimas, ok? Então eu vou dividir-vos em 3 grupos, nomeiam um porta-voz que depois vai explicar aos demais justamente as características dessas 3 alternativas, 3 identidades alternativas. Ok, então os trabalhadores estão aí que nem podem, querem falar, querem trabalhar. Quem é que representa os trabalhadores? Isto soa muito mal. Quem é que representa aqui os trabalhadores? O pessoal do sindicato, faz favor. O sindicato é representado por mim. É muito interessante porque eu não vou conseguir fazer o meu trabalho bem porque eu fui mudada de grupo, né? Acho que isto foi um teste, assim a meio, mas pronto, vamos tentar. Então, o que nós conversámos sobre a pessoa que... Só um pouquinho, Andreia, deixa-me só... Ok, agora podes falar. Muito obrigada. Então, o que nós conversámos sobre a identidade, ou quando nós adotamos a identidade do trabalhador, há várias posturas dentro da pessoa que adota este papel para si. Alguns querem fazer coisas para ter mais reconhecimento. Claro que isto não são coisas ditas de forma explícita, mas são coisas que são internas a cada um. Quando eu trabalho bem e faço todas as coisas para Deus e sou muito certinho e faço tudo direitinho, eu estou à espera que a bênção de Deus caia sobre mim. E se não cai, eu levanto o meu punho para o céu e digo, então Deus, eu fiz tudo direitinho, o que é que aconteceu agora? E a outra postura que nós também conversámos foi, a pessoa até nem faz as coisas com a expectativa desse pagamento ou desse reconhecimento, mas muito mais por querer estar envolvido e sentir a vontade e o desejo de poder fazer alguma coisa e, de certo modo, acalmar uma ansiedade de o que é que acontece se eu não tenho nada para fazer. Eu preciso estar a fazer alguma coisa. Se eu não estou a fazer alguma coisa, serve para quê? Para nada. Isso não pode ser. Não consigo viver assim. Portanto, tenho que fazer alguma coisa. O teu senso de valor próprio depende das realizações que faz, não é? Sim, muito mais. E então estamos focados em atingir resultados, fazer as coisas de forma bem feita, com disciplina, com excelência,
As qualidades das coisas são muito importantes e às vezes, e isso também acontece no meu caso, perde-se o foco nas pessoas, porque Jesus está tão interessado no coração das pessoas e nós, quando estamos interessados em cumprir objetivos com excelência, às vezes o foco muda das coisas que nós temos que fazer em vez das pessoas com quem estamos a fazer as coisas. E o que é que Jesus nos quer ensinar através desse relacionamento com pessoas? Ok, só dizer aqui uma coisa, na página 16, os irmãos têm na última página desta sessão, os irmãos têm um quadro comparativo das 3 identidades alternativas em oposição à identidade de filhos e filhas. E a última coisa que é importante sempre neste exercício fazer é identificar uma personagem bíblica que encaixa nesta comunidade alternativa, ok? Não sei se chegaram a pensar nisso, mas o caso, por exemplo, do trabalhador, o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Estão a ver a imagem? Ok, Andréia, podes continuar. Eu não tenho mais nada para dizer. Alguém mais do grupo quer acrescentar alguma coisa dos trabalhadores? Agora, sim. Eu acho só que esse tipo de trabalhador, a gente tem também uma das características é que o tipo de liderança que a gente exerce é muito focado nas coisas. Então, aquele cara que segue as nossas exigências, que já são altas, aquele é bom. E aí, inconscientemente, você acaba fazendo uma distinção pelo que as pessoas fazem, não pelo que elas são e pela posição delas diante de Cristo. Então, isso é um outro problema também do trabalhador. E eles veem as pessoas em função do que elas podem contribuir para o meu projeto, para o meu sonho. E, portanto, há aqui muito de oportunismo e de aproveitamento das pessoas como peças de uma engrenagem e não com valor próprio. Portanto, o trabalhador tende a ver-se como trabalhador e vê os outros apenas como peças de um puzzle que não têm tanto valor se, porventura, deixarem de ser úteis à causa, não é? Sim, André. Afinal, pensei em mais uma coisa. Pensei no que acontece quando somos impedidos de trabalhar ou de fazer, ou por alguma razão não conseguimos produzir com a mesma excelência e com as mesmas expectativas que temos para nós e para os outros. O mundo colapsa. E essa é uma situação muito difícil, de estar numa situação em que subitamente tudo aquilo que fazemos, a maneira como entregamos, não existe mais. Isso traz muitos sentimentos de ansiedade e de pressão muito grande para a pessoa que vê, que tem a identidade muito colada em ser bom naquilo que faz e entregar resultados. Muito bom. Okay. Não dão importância à diversidade individual, estão mais preocupados com a instituição do que com as pessoas. Vejam o problema causado por esta alternativa, esta identidade alternativa. E finalmente, no último parágrafo, os trabalhadores acreditam também que se conseguirem mudar o seu comportamento, também conseguem mudar o seu caráter, e ao mudarem o seu caráter, podem também mudar a sua identidade. Isto é o quê? É o oposto do modelo na primeira sessão. Estão a ver? Isto é a minha história. Sempre que eu me esqueço da minha identidade em Cristo, é lá que eu vou parar. Não sei se alguém aqui se identifica com esta... Ok. Agora, ao falarmos disto, temos que falar com graça. Temos que falar com compaixão. Porque isto não é fácil. Isto não é fácil. Ok? E a resposta a esta situação está também na última página. O que é que nós devemos fazer, não é? O que é que nós devemos fazer?
caminhar em humildade. Obviamente, em todos estes casos, com exceção de um, nós somos chamados a voltar ao caminho não do herói, mas ao caminho da cruz. Okay? The way of the cross and the way of Jesus. Não, the way of the hero, não é? O caminho do herói e o caminho da cruz. Essa é a diferença. Ok, vamos passar agora para os órfãos. Quem é o representante dos órfãos aqui? É o André. Okay. Então, uma das primeiras ideias que nós tivemos foi que este é um sentimento que a maior parte do mundo está a viver agora, que é de órfãos. De repente, tudo o que têm acaba por não ter valor, fechados em casa. Portanto, tendo ou não tendo fé, as pessoas neste momento vão se sentindo órfãos, não é? Mas depois pensámos aqui também nesta ideia de alguém que se sente sempre vazio, que o balde está furado, não é? O balde está furado, ou então um exemplo que nós usámos também foi a questão da esponja, em que a esponja está sempre seca, eles precisam sempre de indo colocando alguma coisa para que a esponja fique molhada, não é? São pessoas que não têm pais, não percebem quem é o pai, portanto, e por causa disso bebem de todo o lado. O Rui partilhava de pessoas que vão assistir a 10 pregações por domingo, de todas as fontes, porque têm que beber de todo ao lado e nunca se sentem satisfeitas, portanto nunca bebem de uma só fonte e acabam por andar a pulular até às vezes de igreja para igreja, porque não sentem não se sentem amados e não se sentem como pai. Nunca estão emocionalmente cheios, então são pessoas que estão sempre vazias emocionalmente, e isso traduz claramente pelo seu desejo de ser amados. E nunca conseguem ser amados no seu entendimento na totalidade. Ou não percebem que já são amados na totalidade, mas vivem sempre nesta ânsia de continuarem a ser amados. E foi assim mais ou menos o que nós fomos falando. Se eu estiver a esquecer alguma coisa, o pessoal do grupo pode... Certo. Aqui, nas primeiras páginas, na primeira definição aqui, o clamor do coração, a fonte da identidade, o conceito de Deus, são coisas importantes porque são estruturas de pensamento. O clamor do coração é: eu sinto-me só, vazio, se eu não tomar a iniciativa, ninguém toma, não há ninguém para me dar cobertura, não é? Há um sentimento constante de necessidade, de desconforto, e portanto eles têm que fazer alguma coisa, têm que tomar a iniciativa. O conceito de Deus é incerto, ok? Pensem nisso. Conhecem pessoas em liderança com estas características? Ok, outros comentários do grupo? Eu diria que é o crente com a síndrome do Peter Pan, que sempre está tendo um medo de crescer também, de se desenvolver, ter uma dependência permanente de outro, né? Exato. E eles estão sempre fora do lugar. Eles nunca têm não têm a noção de que chegaram a um lugar e que é lá que pertencem. Eles não se sentem como aquelas crianças que são postas em famílias foster families, que sabem que não é o último destino. Eles têm a noção de que nunca vão chegar a um ponto de estabelecer num lugar, não é? Ok? Qual é a resposta aqui? Voltar para a identidade de filhos e saber que mesmo que a figura paternal da terra não seja um bom modelo ou um bom exemplo, ou que não tenha havido pais, mentores, tudo isso, que Deus pode preencher nele próprio todas essas necessidades que nós temos. Ok? Muito bem. Vamos para as vítimas. Quem são as vítimas aqui? Uma pergunta. Quem é que se identifica com o estatuto aqui de identidade alternativa de órfão?
Ninguém? Ok, muito bem. Vamos em frente. Vítima. É o Jair que vai partilhar. Força. Sim, sim. Na verdade, antes de falar sobre a vítima, o pastor Paulo falou sobre a questão do trabalhador aí, né? Aqui no Brasil. Eu confesso que eu cometi uma gafe muito grave. Eu já sabia que... Eu já sabia, assim, o pastor André falou ao pastor Paulo que a gente poderia participar do curso, né? E aí, de repente, eu recebi lá no meu celular uma mensagem lá sobre liderança autêntica PT, né? PT. Quando eu li PT, na minha cabeça eu pensei, meu Deus, alguém está aprontando comigo, né? Alguém me incluiu num grupo político ali de lideranças políticas do partido do PT. E eu tô frito, né? Porque isso é complicado para a gente aqui. Ele já está se fazendo de vítima. Ele já está dando abertura e está se fazendo de vítima. Vai lá, Jair. Vai lá. Tá. Me senti vitimizado. E aí eu imediatamente já saí do grupo. Eu sei. Mudaram o nome do grupo. Agora já não é mais liderança autêntica PT, é liderança autêntica Zoom. Pelo menos Zoom. Olha, eu nem me dei o trabalho de olhar os demais componentes, porque aí eu veria que não seriam do Partido dos Trabalhadores daqui do Brasil. E já saí imediatamente. Aí o pastor André me informou, você saiu do grupo, o que foi? Eu falei para ele, meu Deus do céu, eu achei que era do partido político, né? E achei que alguém estava aprontando comigo, querendo me... Eu acho que isso, essa identidade alternativa, penso eu que cada um de nós, em determinados momentos da vida, a gente tem um pouquinho de cada, né? Mas que se sobressai numa proporção maior na característica de cada líder, né? Uma vez a identidade alternativa de vítima, ele se sente sobre o prisma da injustiça, vê tudo como se isso fosse uma condição permanente da vida dele, né? E ele se sente mimado por isso, ele se torna uma pessoa agressiva, não aceita ser contrariado, ele sempre é vítima. E ele não perdoa, é difícil perdoador, tem dificuldades e carrega sempre mágoas no coração. E o problema maior na liderança que ele enfrenta, por ver que os outros, na ótica dele, enxergar dessa forma, enxergar que os outros são sempre culpados, está sempre na defensiva, muito agressivo, é um líder mimado, se torna agressivo, não aceita críticas e centralizador, e dessa forma ele acaba prejudicando o ministério, a liderança dele. Né? É isso aí. E a culpa é sempre do PT, não é? A culpa é sempre do PT. Sempre do PT. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do Justin Trudeau, é do António Costa, do Trump, sobretudo do Trump. Isso aí concordamos todos que é culpa dele, não é? E uma característica interessante das vítimas é que elas não querem que a dor, a mágoa delas seja perdoada, porque se eles perdoarem a mágoa, eles perdem a identidade. Então eles nutrem a mágoa, eles alimentam a mágoa, ok? E portanto são hipersensíveis, não são responsáveis por coisa nenhuma, são sempre as vítimas, ainda que eles sejam vilões, não é?
Agora, é preciso ter cuidado porque há pessoas que são legitimamente e podem ser legitimamente consideradas de vítimas, que foram abusadas, não é? Não é dessas que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que decidem realmente ter a postura de vitimização, de se desresponsabilizarem pelos seus próprios atos, adotando uma postura de vítimas das ofensas dos outros. Agora, mais do que em qualquer outro lugar, é preciso uma postura de humildade e de quebra do orgulho para que a pessoa possa ser restaurada. Obviamente não podemos dar detalhes todos aqui, mas eu queria recomendar fortemente que vocês pudessem ler com atenção as características das vítimas. Alguém aqui se identifica mais como vítimas? Este é um lugar seguro, ok? Nós temos que assumir as coisas, ok? Alguém? Eu vi o Hugo, o Jair. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Eu também, eu sendo tendencialmente em alternativa a um trabalhador, trabalhador compulsivo, também me identifico muitas vezes com vítima. Muitas vezes com vítima. Outras vezes como órfão, obviamente, não é? Órfão. Uma coisa muito subtil, mas quando nós temos responsabilidades de liderança, aquela ideia de nos sentirmos sozinhos, entendem? Enfim, do Lonely Ranger, não é? Essa coisa de sermos... ninguém nos compreende, ninguém percebe a gravidade das coisas que nós fazemos e as coisas que nós estamos a viver, que ninguém compreende o verdadeiro impacto. Isso é vitimização, outras vezes é orfandade, não é? Agora, na página 11 e 12, vocês... Alguém quer mais comentar sobre vítimas? Não? Ok. Pastor, eu gostaria, sabe, eu estava pensando aqui a respeito estava pensando a respeito da vítima. Às vezes o problema está na vítima, mas ele quer jogar esse problema dele para o outro. Claro. É o caso do paralítico de Betesda. Ele tinha um problema, ele não conseguia porque ele tinha um problema, ele não conseguia ir na água, mas ele jogava a culpa nos outros. Ninguém me leva. Jogava a culpa para o outro. Exatamente. Certo? Correto. Então, precisa de assumir. Agora vejam aqui nos exemplos de figuras e personagens bíblicos. No órfão temos o pródigo antes da sua experiência, ok? E depois, na vítima, o homem paralítico, em João 5. O rei Acabe também. Podíamos falar de Saul também, não é? Saul também se viu como vítima. Portanto, este é um quadro muito revelador da dificuldade que nós temos quando nós adotamos uma outra identidade que não a de filhos. Ok, vejam as implicações para a liderança. Para os trabalhadores, a identidade do trabalhador é por natureza competitiva. Ele tem que vencer o desafio e ele tem que alcançar os seus objetivos, mesmo que isso seja às expensas e à custa das pessoas que ele usa, ok? Portanto, o seu valor pessoal está diretamente associado às realizações. Portanto, manipulação, culpa, tudo isso faz parte, não é? Os que têm a identidade de coração de vítima são perigosos. Abrigam um volume de ira que se vai acumulando com o decorrer de anos, com mágoas, desapontamentos. E essa ira, que muitas vezes é suprimida, quando ela é liberta, o resultado não é muito bonito. Qualquer crítica é interiorizada contra as pessoas de receber verdade. Não acolhe a verdade. Não acolhe a verdade. Okay? Os órfãos têm uma grande necessidade de pertença e de afirmação. Quais são as dificuldades imediatas que saltam à vista? Não conseguem tomar posições. Não conseguem tomar posições. Eu tenho pessoas na minha família
que basicamente me têm dado muito trabalho porque nunca conseguem tomar decisões. Os órfãos são assim. Eles têm muito medo de errar. E, portanto, eles cedem à vontade da última pessoa que falou com eles. Vejam a gravidade disto. Portanto, todas estas alternativas produzem líderes emocionalmente inseguros. E é por isso que muita gente está esgotada e hoje, na América do Norte, o número de pessoas que desistem do ministério está na ordem dos 2.000 líderes por mês, pastores. Ainda ontem... Por mês? Por mês. 2.000 líderes por mês, pastores, desistem do ministério. Estão esgotados e, portanto, não aguentam mais. Ainda esta semana ouvimos mais de um líder que aparentemente se terá suicidado aqui no Norte da América. A todos estes, vítimas, órfãos, trabalhadores, olhem o convite de Jesus. Venham a mim todos, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora, só entra no descanso de Deus quem é filho de Deus, quem é ovelha do pastor. E nós precisamos de ter a Ele como única audiência. A Deus como única audiência. A pergunta para os irmãos refletirem esta semana é: se eu perguntar àquele que eu lidero qual é a minha identidade, o que é que eles dirão? Podes repetir, por favor? Se eu perguntar àqueles que eu lidero qual é a minha identidade predominante, o que é que eles dirão? Essa é a pergunta para os irmãos trabalharem esta semana, tá bom? Se eu perguntar àqueles que eu lidero qual é a minha identidade mais visível, mais presente, o que é que eles responderão? Eu vou recomendar fortemente que os irmãos leiam em casa cada uma destas 3 identidades alternativas e não façam o que alguns têm feito, que é de chegar às igrejas ou aos ministérios e dizerem assim: agora vamos pôr aqui uma listinha e pôr de um lado todas as vítimas, do outro lado todos os órfãos e do outro lado todos os trabalhadores. E começar a dar um label, um título, um rótulo às pessoas. Irmãos, a ideia não é fazer disto uma ferramenta de ataque e dizer às pessoas: pois, estás a agir como vítima. Pois, lá vem o trabalhador. E começar a acusar as pessoas em vez de levá-las a uma identidade firmada no Estatuto de Filhos. Cuidado para não usarmos isto como arma de arremesso. Eu já vi pessoas, mesmo em grupos em que nós fazíamos esta afirmação, pessoas a acusarem os seus pastores e a dizer assim: bom, é óbvio que o meu pastor é isto. E os pastores a sentirem-se, bom, de repente passaram trabalhadores a vítimas, não é? Em público. Isto não é uma ferramenta de arremesso para nós julgarmos e condenarmos pessoas. Isto é uma oportunidade para aceitar um convite, para vivermos de acordo com a identidade que nós temos. Passámos um bom tempo desta sessão, não tanto a pensar no fake, no alternativo, mas naquilo que nós somos e o que Deus diz que nós somos. Ok? Não invertam a mensagem. Nós somos portadores de boas novas. Nós temos que fazer o diagnóstico, mas temos que voltar à base, à casa do Pai, como filhos pródigos. Ok? E o Pai, como sabem, está como? De braços abertos, está pronto para dar uma corrida e ir ao vosso encontro, porque é isso que o Pai faz. Ele nunca vos rejeitará. E, portanto, nós não fazemos disto arma de arremesso para
pôr rótulos nas pessoas, mas sim para as convidar para o descanso de Deus. Ok? Para o descanso de Deus. Eu, como trabalhador, não deixei de estar apaixonado pelas coisas que faço para Deus. Só não encontro a minha identidade no trabalho, como tantas vezes aconteceu. Só não dependo tanto dos resultados como antes dependeria. Entendem? Isto é muito importante, que nós olhemos para o Evangelho como a nossa mensagem essencial. Outra vez, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vimos a presença de Deus sempre com esta postura de humildade e dizendo: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, eu quero ir para a tua casa. Eu não me sinto em paz enquanto eu não voltar para casa. E cada um de vós, como líderes cristãos autênticos, deve fazer esse convite às pessoas, em vez de dizer: ok, estás a agir como vítima, ou estás a agir como trabalhador, ou estás a agir como órfão. O que nós temos que fazer é como o FBI. Em vez de tentar apanhar as notas falsas, é estudar bem as notas verdadeiras. Depois, aquilo que for falso é tão visível que a gente só tem que convidar a pessoa a adotar o que é verdadeiro. Ok? O que Deus diz sobre elas. Está claro isto? Vamos terminar com uma palavra de oração e vamos, esta semana, responder à pergunta: se eu perguntar àqueles que eu lidero qual é a minha identidade, o que é que eles dirão? Qualquer outra reflexão são bem-vindas. Podem colocar no chat do WhatsApp e a gente vai orando uns pelos outros para que o Senhor nos ajude e dê graça e que a vitória da compreensão da nossa identidade, que tem implicações muito profundas na liderança cristã, possa ser: eu sou filho e eu não preciso de ser nada mais. Jesus plus nothing is everything. Ok? Jesus e mais nada é tudo. Amém? Ok. Vamos pedir à Luciana, que é assim uma querida diaconisa, para orar por nós. Tá bom? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem tido, tratando as nossas falhas, nos mostrando, Pai, o quão grande é o teu amor. Muito obrigado pela vida do pastor Paulo, que tem nos ajudado, que tem nos ensinado, Pai. Continua abençoando a vida dele, abençoa a vida de cada um desse grupo, Pai, que a gente possa derramar os nossos corações aos teus pés e que o Senhor transforme as nossas vidas e que possamos alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado por tudo que a gente tem aprendido. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são derramadas sobre as nossas vidas e a gente pode ver isso, Senhor, neste curso. Obrigado pela oportunidade de abrir os nossos olhos para a tua vontade, Pai, para aquilo que o Senhor deseja. Continue trabalhando em nossos corações, Pai. Continue trabalhando nas nossas vidas. Abençoa amanhã o culto. Abençoa, Senhor, a cada um que irá dirigir ou celebrar, cada um que irá participar. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada também. Continuamos te pedindo pela vida do Pablo e pela família e por todos lá, Pai querido. Com a tua mão poderosa, age, Senhor, opera milagres ali, tem misericórdia deles, ó Pai querido. Obrigado pela vida do Luiz e da Natália, do Brian, mais uma vez. Obrigado, Pai, porque podemos ver o teu milagre mais uma vez, ó Pai querido. Te agradecemos por tudo, em nome do seu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Só uma palavra final para vos dizer o seguinte. Normalmente, nesta sessão, o trabalho de casa não é só responder a esta pergunta, mas também enviar o texto de Sofonias 3:17 a uma pessoa que vocês sabem que precisa de ser relembrado sobre o que Deus pensa dela. Ok? E façam um pequeno comentário para que a pessoa não fique
mais uma vez vítima de textos tão familiares. E em Portugal, por exemplo, nós cantamos este coro, mas a mim nunca ninguém me explicou o coro que cantávamos baseado em Sofonias 3:17. Entendem? Eu nem percebia bem o que é que estava a cantar. Mas talvez seja hoje uma boa oportunidade de pensar em alguém que precisa de ser relembrado do facto de que em Cristo e por causa de Cristo, nós somos aquilo que está em Sofonias 3:17, ok? Portanto, alguém pode beneficiar dessa palavra hoje. Pensem nessa pessoa e enviem esse texto, tá bom? Deus abençoe e boa semana. Vamos continuar a lembrar o que nós somos em Cristo. Ok? Abraço forte. Tchau.